queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou loira com os cabelos curtos, vestindo uma blusa verde e o tema da nossa videoaula de hoje é Teorias sobre o povoamento da América. A origem dos povos americanos sempre gerou muitas discussões entre os pesquisadores. Uma das questões era saber se eles se originaram no próprio continente ou se migraram de outros continentes para cá. Atualmente, já há um certo consenso entre os pesquisadores de que os seres humanos surgiram no continente africano. Através da descoberta de vestígios fósseis no continente africano, cientistas como Tom Ray e Donald Johanson, em 1974, descobriram o esqueleto que seria o mais antigo conhecido, que foi apelidado de Lucy. Esse fóssil é do sexo feminino e teria vivido cerca de 3.200.000 anos atrás. A partir daí, pela África, os seres humanos foram se espalhando pelos outros continentes e, num processo que durou milhares de anos, chegaram ao continente americano. Agora, resta saber em que período isso provavelmente tenha acontecido e de que forma. Essas são as dúvidas da maioria dos pesquisadores nos dias atuais. Existem basicamente três hipóteses sobre o povoamento da América. A primeira hipótese seria que os seres humanos chegaram no continente americano através do chamado Estreito de Bering. Essa travessia teria ocorrido num período que o nível do mar abaixou bastante e também seria um período de glaciação, formando um caminho de terra e gelo, permitindo a caminhada desses seres humanos até essa região do norte da América. Provavelmente, isso teria ocorrido há 40.000 anos. Nessa imagem à esquerda, vemos o Estreito de Bering, visto via satélite. E na imagem à direita, a provável rota. No século XIX, um pesquisador estadunidense sugeriu que o povoamento do continente americano teria começado há 40.000 anos por povos vindos da Ásia. Esse povoamento teria ocorrido através do ponto mais próximo entre o continente asiático e o americano, conhecido como Estreito de Bering. Relacionaram o povoamento à última era da glaciação pelo fato de não existirem embarcações capazes de atravessar o Estreito de Bering naquele período. A outra hipótese é que esses povos tenham chegado à América pelo mar através das ilhas na Oceania, atravessando o Oceano Pacífico em pequenas embarcações, passando de ilha em ilha, até chegar ao continente americano na parte sul. No início do século XX, surgiram ideias que apresentaram outras possibilidades, mas sem negar a rota do Estreito de Bering. Um pesquisador francês sugeriu que o povoamento teria se dado por diversas rotas, provenientes não somente da Ásia, mas também da Oceania, e que algumas migrações não ocorreram somente há 40.000 anos, e sim entre 6.000 e 3.000 anos antes de Cristo. Dessa forma, nós temos a hipótese da chegada dos primeiros seres humanos pelo Estreito de Bering, a hipótese da chegada pela Oceania até a parte sul do continente americano e também as duas hipóteses, caminhando juntas.
E a terceira hipótese, na verdade, seria a aceitação tanto da primeira, do Estreito de Bering, quanto da segunda, que seria a migração através do mar pela Oceania. E em momentos diferentes, né, que ocorreram migrações em momentos diferentes e que provocaram esse povoamento do continente americano. Bem, agora vamos falar um pouco desses vestígios arqueológicos e fósseis que embasam essas teorias sobre o povoamento da América. No norte da América, nas planícies, foram encontrados alguns vestígios arqueológicos de instrumentos que provavelmente foram produzidos por seres humanos, que datam cerca de 9.000 anos antes de Cristo. Observem as pontas de lança feita de sílex, uma rocha muito dura, dotada de uma base côncava e pequenos sulcos dos lados. Este objeto em particular data de cerca de 11.000 anos antes de Cristo e foi encontrado no Arizona. Esta lâmina é feita de pedra e mede 8,5 centímetros de comprimento e 3 centímetros de diâmetro. Em 1999, o arqueólogo Walter Neves revelou o fóssil mais antigo da América. É o crânio de um esqueleto feminino que foi apelidado de Luzia, em homenagem a Lucia, aquele fóssil mais antigo dos seres humanos encontrado lá na África. O fóssil de Luzia faz muitas revelações para nós e sugere muitas hipóteses sobre a questão do povoamento na América. Esse crânio de Luzia data de cerca de 11.500 anos antes de Cristo. Na realidade, o crânio de Luzia foi encontrado em 1975 numa missão franco-brasileira liderada pela arqueóloga Annette Laming. Só que, por questões dela ter falecido logo após, esse fóssil não havia sido pesquisado. Foi quando o Walter Neves acabou pesquisando esse vestígio e revelou já em 1999. Esse crânio foi encontrado no município de Lagoa Santa, no sítio arqueológico em Minas Gerais. Cientistas ingleses reconstituíram a fisionomia de Luzia e, surpresos, descobriram que suas feições se assemelhavam às dos nativos da África e da Austrália. Olhos arredondados, nariz largo e lábios volumosos. Recentemente, com base em materiais inéditos de Lagoa Santa, Minas Gerais, Walter Neves descobriu também que as características cranianas do povo de Luzia eram semelhantes às dos africanos e australianos. Para ele, então, o povo de Luzia entrou na América antes dos grupos com feições asiáticas que deram origem aos indígenas atuais. Portanto, se o crânio de Luzia, que foi encontrado no Brasil, na América do Sul, data de cerca de 11.500 anos, isso nos mostra que a região sul da América já era habitada e povoada antes das migrações que ocorreram em cerca de 6.000 a 3.000 anos antes de Cristo. O Brasil possui sítios arqueológicos riquíssimos que nos ajudam a entender essas hipóteses sobre o povoamento da América. Existem 3 regiões cheias de sítios arqueológicos importantes, como em Lagoa Santa, Minas Gerais, onde foi encontrado o crânio de Luzia, o fóssil mais antigo da América. A região do Piauí,
São Raimundo Nonato, onde temos o Parque Nacional da Capivara, que é cheia de sítios arqueológicos, e a região foi considerada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1991. E também, na região de Santa Catarina, vários sítios arqueológicos em formas de sambaquis, que eram aglomerados de material orgânico e conchas produzidos por humanos e que acabaram conservando vestígios arqueológicos e vestígios de fósseis, já nas regiões próximas ao mar. Aqui nós temos um exemplo de sambaqui, em Figueirinha, na região de Santa Catarina. E nessa imagem, vemos uma pintura rupestre na Serra da Capivara. O Parque da Serra da Capivara é tão importante que foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1991. As cerâmicas encontradas lá possuem cerca de 9.000 anos. E também no Parque da Serra da Capivara, nós temos a maior quantidade de pinturas rupestres do mundo e a maior quantidade de sítios arqueológicos na América. Agora, a discussão das periodizações onde ocorreram essas migrações dos seres humanos na América é que geram ainda muitas discussões entre os arqueólogos e pesquisadores. Nied Guidon defende que a presença humana na América data de cerca de 50.000 até 60.000 anos. Mas nem todos os estudiosos concordam com ela. Ela encontrou alguns vestígios arqueológicos, pedaços de pedras, de lascas de pedras e carvão, que são desse período de cerca de 50.000 anos. Porém, ela defende que foram produzidos por seres humanos, mas muitos pesquisadores dizem que essa ação desses objetos pode ter sido provocada, esse desgaste, essas lascas, pela ação da natureza e não pela ação humana. Éric Boeda, outro arqueólogo, comprovou que os artefatos descobertos por Nied Guidon foram produzidos por humanos, o que acabou reforçando a sua teoria de uma presença bem antiga na América de seres humanos. Mas ainda assim existem pesquisadores que rebatem essa teoria. O fato é que muitos desses povos que viveram há milhares de anos na América pegaram um outro tipo de bioma, de vegetação. A vegetação era rasteira e alguns povos que viveram antes dos indígenas que povoaram a região mais recentemente. Nós temos aí a presença de povos que viveram na região da Amazônia e que já praticavam a agricultura cerca de 7.000 anos antes de Cristo. Nós tivemos povos que viveram nas regiões dos chamados sambaquis, quando o nível do mar ele subiu e esses povos viviam da pesca principalmente e de toda a fauna marinha. E também tínhamos povos caçadores e coletores, ou seja, que eram povos nômades que viviam da coleta de frutos e raízes e também da caça. Agora vamos ao nosso desafio? Observe a imagem do crânio de Luzia, o fóssil humano mais antigo encontrado na América. As características cranianas do povo de Luzia eram semelhantes às dos africanos e australianos. Isso reforça qual hipótese sobre o povoamento das Américas?
Nossa videoaula vai ficando por aqui. E não deixem de acessar o nosso material Rio Educa com auxílio do seu professor ou da sua professora. E também não deixem de assistir às nossas próximas videoaulas. Até breve!